e respondam, apesar da má redação da primeira delas, aqui, ó, o que a Bíblia acha do sexo. Entenda-se que, obviamente, estou falando o que você considera ou lê que a Bíblia entende sobre o sexo. Seria isso. Então, de uma forma bem clara, o que a Bíblia acha do sexo. Segunda, o que o cristianismo atual ensina sobre ele está de acordo com o que a Bíblia ensina? O que a Bíblia ensina está de acordo com o que é ensinado nas igrejas? Normalmente, hoje em dia, óbvio. Estamos falando de algo médio, de algo comum. E, por fim, para que ele serve? Para quê? Por que ele existe? Qual é a razão de ser dele? Se reúnam, respondam essas perguntas. Depois nós iniciaremos um novo capítulo, se Deus permitir. Vocês têm 5 minutos. Não, 6 minutos para dar 2 minutos para cada pergunta. Já estão na segunda pergunta, né?
Já estão na última pergunta? Último minuto para concluírem aí. Vamos compartilhar então nossas respostas? Enquanto vocês conversavam, eu fui lá e editei para ficar mais adequada a pergunta. Então, o que a Bíblia ensina sobre o sexo? Alguém deseja falar do que comentaram no grupo? Pelo menos 2 grupos aí respondam. O que a Bíblia ensina sobre o sexo? Algum dos grupos? Caio? Guardar aí. Bom, em primeiro lugar, a gente olha lá para o Gênesis e vê onde tudo foi criado, que Deus criou tudo bom, tudo perfeito, e, consequentemente, o sexo também bom, com uma boa utilidade e perfeito. E aí, a partir do pecado, se corrompeu, e uma das primeiras coisas que o homem percebeu foi a sua nudez, e a partir disso se envergonhou, então gerou toda essa corrupção. Mas a Bíblia ensina que o sexo existe um ambiente para que ele aconteça, né? Ele é para ser praticado dentro do casamento entre um homem e uma mulher, e que ele tem uma função específica, que é a procriação, povoar a terra e selar a união entre o homem e a mulher, que um e o outro se completem em uma só carne através do sexo também. Alguém mais? Outro grupo? Não, ele já respondeu tudo. As minhas 2 conselheiras aqui falaram nessa mesma linha, né? Mas eu gostei da afirmação dela. E é bom, tá? Tipo assim, é uma questão... sabe aquilo? E viu Deus que era tudo bom? Ele viu. Mas eu também vi e é bom. Entendeu? Eu compartilho a opinião de Deus ao respeito de que é bom. Gostei muito da ênfase, né, que foi dada, né? Mas concordamos com ele. Somente uma coisinha que eu gostaria de colocar, isso é meu, não é do grupo. Quando falamos de casamento, agora nós precisamos começar a redefinir o que é casamento. Então, primeira coisa seria entre um homem e uma mulher. Parece que não, mas isso precisa ser definido. O que a Bíblia ensina sobre sexo? É casamento entre um homem e uma mulher, primeira coisa. Segunda coisa,
e isso está começando a pegar, está começando a reverberar aí em muitas posições políticas, adultos, tá? Adultos, por uma questão dessa migração que há do Oriente e tal para a Europa, tem muitos partidos políticos propondo diminuir as idades. Aqui é possível se casar com uma menor, né, desde que hajam certas permissões e tal. Já temos tido alguns casos, alguns irreverentes, né, casos, né, terríveis. Então nós precisamos, me parece, colocar essas duas coisas. O que a Bíblia ensina sobre o sexo dentro do casamento é muito bom, e casados, homem e mulher, adultos. Bom, quero saber o que o cristianismo atual ensina sobre ele. Então, o que tem sido falado nas igrejas ou ensinado, intencional ou não intencionalmente, sobre o sexo no cristianismo atual? Laura? No nosso grupo, nós conversamos sobre muitas igrejas atualmente estarem tentando lidar com a nossa cultura de hipersexualização atualmente, indo para um outro extremo. Então, não se fala mais sobre isso. Na verdade, é errado, é feio, não é puro. É uma tentativa de responder à cultura de hipersexualização. Muitas igrejas não instruem os filhos, não falam sobre, diz que é errado, diz que é impuro e distorcem a verdade que a Bíblia ensina sobre o sexo. Responde o muito falar pelo não falar. Que mais? Que mais? Algo mais que o cristianismo atual ensina, ou deixa de ensinar, né, no caso? E no final, então, para que ele serve? Chegaram a alguma resposta diferente? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Acho que alguém quer complementar? Nós conversamos sobre dois. O pastor trouxe o mais importante, né? Mas nós falamos sobre procriação, cumprir o mandado do Senhor de povoar a terra, e, segundo, o dom do Senhor realmente como prazer do casal. Porque tem muitos casais que não têm filhos, mas mesmo assim o sexo continua sendo bom dentro do casamento. Pois bem, apesar da estranheza das perguntas, deveriam, num cenário ideal, as três respostas serem exatamente a mesma, né? O que a Bíblia ensina é o que o cristianismo ensina e é o que serve mesmo. Ponto. Teria que ser, num cenário ideal, exatamente isso. É o cenário que nós batalhamos. Nós entendemos para que serve, porque ensinamos para que serve, porque a Bíblia diz para que serve. Ponto. Nosso fundamento é a Bíblia e nosso entendimento é. Nesse sentido, chegamos ao capítulo 8. Então, tecnicamente, começando agora o conteúdo do capítulo. Capítulo 8, reapropriação da sexualidade. Reapropriação da sexualidade. Não está citando desde o começo isso, mas o capítulo já mostra, nessa narrativa do seu tema, do seu título, uma coisa muito importante, a reapropriação. Ter novamente a propriedade. É como se o mundo tentasse roubar de nós o que é a sexualidade. A Bíblia deve nos fundamentar para nos reapropriarmos, entendermos a verdadeira propriedade aí da sexualidade. Então, para partirmos de um texto, o capítulo não sugere ele no começo, mas eu acredito que ele é bom já para nós mantermos como guia. 1 Coríntios 7, 3 a 5. Não sei se conseguem enxergar, porque eu coloquei os versículos todos num só aí. Mas o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Notem
como está sendo redigido. O que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Bom, resumidamente, partindo destes versos que dizem: o marido pertence à mulher, a mulher pertence ao marido, os dois devem entender que o poder sobre o seu próprio corpo não é seu. A partir de que casou, não existe meu corpo, minhas regras. Não existe. É o corpo da esposa pertence ao marido, o corpo do marido pertence à esposa. E a alegação é: não vos priveis, exceto por algum tempo aí de oração, mas novamente se ajuntem. A importância de se ajuntar. Então vamos lá. O capítulo 8 começa aqui, obviamente, uma introduçãozinha do autor, falando sobre um momento muito antigo dele, que surgiu esta frase aqui do livro que eu deixei: ela queria Jesus, mas queria sexo primeiro. Já para alarmar, é um início assim, ela queria Jesus, mas queria sexo primeiro. Nossa cabeça já borbulha, você já fala: já sei, caiu. Sim e não. Sim e não, porque ele explica o contexto do que ele está falando aqui. Primeiro, ele está falando de tempos bem anteriores, quando ele estava fazendo um trabalho com jovens, e eles estavam num ônibus, andando numa rodovia para um evento eclesiástico em si. Eles estavam em meio à década de 80, e na década de 80, segundo ele, lá nos Estados Unidos estava um fervor apocalíptico. E o pessoal começava, aqueles pastores, pregadores famosos e tudo mais, estavam enfatizando os sinais dos fins dos tempos e ensinando que eles eram a última geração e de que Jesus estava voltando e que tudo estava claro e nítido. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo? Então Jesus está voltando. E estava um fervor nesse sentido nos anos 80, nos Estados Unidos. E eles estavam viajando de ônibus e estavam comentando e discutindo aquelas coisas, falando sobre o advento de Cristo, falando sobre a iminência de Cristo voltar. E uma menina falou: olha, eu quero muito estar pronta para ir para o céu, mas eu espero que Jesus aguarde até eu ter a oportunidade de, vocês sabem, fazer sexo pelo menos uma vez. Essa foi a frase. Quero muito ir para o céu, mas primeiro, a curiosidade dela, o desejo dela, era esse. Pois bem, o autor diz que surpreende ela ser tão sincera em público, surpreende, mas que ele suspeita que quase todos os jovens daquele ônibus sentiam o mesmo, mas tinham um filtro um pouco melhor do que falar em público. Ele suspeita isso em si. A vontade, então, dessa jovem, coloca o autor, está aí até redigido errado, vontade das jovens, mas a vontade da jovem em si, ele coloca como nada na ideia dele. Estamos falando em si de desejar o sexo, primeiramente, falando nesse aspecto, nada imoral, nada imoral.
Por quê? Ela não estava falando ali que ela queria sair e experimentar extraconjugal, nada disso. Está falando num enredo de consciência e decisão de abstinência sexual antes do casamento e a vontade de uma união conjugal, marital, conforme a Bíblia prevê. Não está falando que quer cometer imoralidades antes de ir aos céus. Não é isso. Então, ela estava dizendo que ansiava por uma experiência de se apaixonar, de amar, de ter aquele romance que fora narrado a ela e consumar uma união. Então, esse em si é o desejo. Qual é o problema desse desejo? Ele é realmente ser uma preocupação acima da volta de Cristo. Este é o problema, obviamente. Mas ele vê isso como um diagnóstico claro sobre a sexualidade como uma força propulsora poderosa na vida de todos. Nós temos sim que olhar como algo que tenha bastante poder de mover pessoas. Olha isso, o quanto isso é latente na vida, não é algo bem simples ou fraco. Um acessório bem secundário, estamos falando de algo que move com muita força. Então, ele reflete que o sexo pode ser um desejo tão forte que queremos adiar a eternidade para desfrutá-lo. Olha isso. O diagnóstico daquela simples frase de uma adolescente falando algo sem filtro dentro de um contexto específico mostra um diagnóstico que este autor fala que estudou em determinado período da vida, inclusive a forma de registrarem um trabalho de conclusão de curso, doutorado, não me lembro exatamente. Mas o sexo pode ser um desejo tão forte, mas tão forte, que queremos adiar a eternidade para desfrutá-lo. Porque, principalmente, o sexo não diz respeito apenas a sexo. Fim da introdução. O sexo não diz respeito apenas a sexo. Sendo assim, a sexualidade é um lembrete contínuo de que há algo dentro de nós muito além de nosso controle. Não é somente isto, mas ele é um lembrete contínuo que tem algo, tem coisas dentro de nós que está muito além do nosso controle, que a gente falha em controlar. Seria muito desconexo achar que nós somos seres tão estoicos, tão autocontrolados, tão potentes de refrear os nossos ímpetos, os nossos desejos, de uma forma tão tranquila como um monge lá no Tibete, lá, sei lá. E tudo está sob controle, só sai do controle se a gente quiser. Sabe quem se testou bastante nesse sentido? É um homem muito famoso, chamado Mohandas Karachand Gandhi. Acho que vocês conhecem mais por Gandhi, chamado de Mahatma. Mahatma é um título, tá? Não é o nome dele. Mahatma é grande alma, se eu não me engano. Gandhi. Ouviram falar de Gandhi? Eu ia falar inglês, olha que blasfêmia, ele ficaria muito bravo comigo. O indiano que rejeitou o modo de viver inglês, né, para lutar pela independência do país, através da não violência, né, mostrando que dá para controlar o ímpeto. E dentro do budismo que ele seguia, né, não, perdão, olha aqui, outra besteira. Do hinduísmo que ele seguia, dentro do hinduísmo, ele queria mostrar que o sexo é um desejo que deve ser controlado. Ele é mau, o homem deve ter controle sobre isso. E rejeitou a esposa por um bom período, tá? Um bom período, sem o consentimento da esposa, só rejeitou, para mostrar que era uma alma elevada mesmo. E eu não sei se vocês sabem,
o que partiu daí, para ele mostrar que ele era controlado, sabem? Ele se deitava nu com crianças, para mostrar que ele era controlado. E o mundo admira Gandhi, tá? O mundo. Não nós, com certeza não nós. Nesse sentido, olha como é percebido a ideia de que temos a total capacidade de controlar e refrear o mal dentro de nós, que é o sexo. E isso realmente não é bíblico. É triste, na verdade, sendo bem sincero, eu acho muito triste nesse tópico, o que um movimento dito cristão serve nesse tópico para a humanidade, que é o catolicismo. Por quê? Por causa do dogma da virgindade perpétua de Maria. Eu acho que isso, não importa a intenção, mas ensina algo muito errado. Eles colocam que, de alguma forma, mesmo que não seja o que eles dizem, o sexo tornaria algo impuro dentro do casamento. Lembrem-se, o que o catolicismo diz é que Maria não apenas antes do nascimento de Jesus era virgem, mas como depois continua virgem e é virgem perpetuamente. Nós entendemos biblicamente, é nítido biblicamente, que Maria, depois do nascimento, sim, virginal de Cristo, que é muito importante, depois conheceu sim a José, se deitou com José, consumou o seu matrimônio e teve outros filhos. Jesus tem irmãos, ele é o irmão mais velho. Qual é o problema disso? Qual é o pecado de Maria que habita nisso? Qual é a impureza? Este é o problema. É como se ela fosse mais pura por isso. Mas eles dizem, na verdade, que não, é só porque ela se dedica a Jesus, se dedica ao Senhor. Então é uma questão ministerial. Eles estão negando o casamento sem querer. É o casamento em si que é que eles consideram aí dentro do contexto bíblico. Vou não me casar para dedicar ao Senhor. Não é só me casar e não consumar o ato. Isso seria falha em dois âmbitos. Então, seja Gandhi, seja a doutrina humana da virgindade perpétua, ensinam coisas terríveis sobre. O que nós precisamos entender é que a sexualidade em si, está sim, além do nosso controle, mas deve ser entendida como redimida. Esteban? Espera só um microfone, por favor. Alô? Eu acho que você fosse tocar quando começou a tratar da questão da virgindade de Maria, você tocar num outro ponto que me parece que toca com aquilo que é a sua primeira pergunta, o que a Bíblia ensina sobre sexualidade, né? O pecado original para eles tem a ver com sexo e não com a desobediência, né? Então, por isso que dia 8 de dezembro se celebra a Imaculada Concepção de Maria, que quer dizer que Maria foi imaculada, foi concebida sem mácula, né? Ela foi concebida sem mácula. O erro está aí já, né? Exato. Então vem de atrás, né? É anterior, né? E a grande quebra na teologia católica, na prática católica, veio justo depois de Santo Agostinho com Santo Gregório I. E a interpretação dele sobre o que Agostinho falava sobre sexualidade, que Agostinho tinha tido uma vida devassa, né? E então ele coloca um monte de poréns à sexualidade, mas fora do casamento. Dentro do casamento tudo ok para ele, mas para Santo Gregório I, né? A questão era que o sexo é impuro até dentro do casamento. E foram 600 anos dessa teologia na prática, implementada de forma extraoficial, para depois tornar-se
em prática da igreja e depois vir os dogmas ao respeito. E isso você fez muito bem em tocar, porque eu às vezes esqueço que estamos num meio muito católico, 56% da nossa população se diz católica. E então, olha só o disparate em que vivemos, né? A barbaridade em que vivemos, que a cristandade hoje não somente passou a dizer você pode desfrutar do sexo como você deve, né? E, se possível, em qualquer instância, qualquer situação. Então, essas coisas juntas, pastor, me faz pensar no caldo de cultivo que temos para viver uma vida completamente alienada do que é o propósito divino ao redor da sexualidade, do sexo. E a segunda colocação, que você estava falando a respeito da moça, me fez pensar no seguinte: se vocês não conhecem as escrituras de Jesus, porque no céu, no reino, não se casam nem se dão em casamento. E o sexo é muito bom, é muito prazeroso. Eu acho que é a coisa mais prazerosa que existe entre homem e mulher, né? É a coisa mais digna de louvores, né? Que nem o pastor Ciro falava para a glória de Deus, né? Mas como será de prazeroso estar na presença do rei que não precisa de sexo? Porque aqueles que chegam nessa conclusão do pastor Ciro entendem que sexo realmente não é somente agradar um ao outro, realmente ele agrada a Deus. Mas como que será? E me fez pensar nessa dimensão. Apenas isso, pastor. Eu não vou lembrar exatamente quem. Se eu fosse chutar, eu ia... Acho que quase que acertadamente, que eu ouvi isso aqui com o pastor Gabriel ainda, nessa igreja, e ele falou exatamente, estar nos céus é como se fosse, sabe, um prazer que a gente pode colocar como superior ao orgasmo. Então, se tem algo que testemunha de sentir um prazer, seria um prazer eterno superior a isso. E ele disse isso. E óbvio, eu, um adolescente, eu não deixei passar essa informação. Porque é uma coisa que chama a atenção de adolescente. Eu já imaginei essa aula, todo mundo falando, tem um nível de constrangimento 2 de 10, vou dizer assim. Agora, os dois lá no fundo, 22 de 10, com certeza. Por quê? Obviamente, idade e tudo mais. Mas isso não pode, por causa, inclusive, do que os maus ensinos por aí, ditos cristãos, ensinam, não pode sumir da nossa instrução. Esse é o ponto. Não pode ser deixado de lado, não pode ser o que a Laura disse, que eu preciso responder com silêncio aqui dentro. Nas casas, os pais, para os filhos, na igreja, sobre os temas, disso daí não pode falar. É óbvio que estamos falando de intimidades, não é questão de começar a expor intimidades, obviamente não, mas mostrar o que a Bíblia fala sobre a saúde verdadeira e o sentido verdadeiro dessas intimidades. É passível de instrução? Sim. E de uma beleza, estamos falando de uma beleza muito grande. Estamos falando, sim, que foi falado aqui, de algo que é bom, por causa de Deus. Então, o autor cita uma outra autora, que disse o seguinte: de que maneira entenderíamos como dois se tornam um, a união sem aniquilação? A união sem aniquilação. Deus criou uma experiência humana que seria universal, comum e agradável e disse, é assim. Então, olha o sentido que é colocado para o sexo. A intenção é mostrar como dois se tornam um. É pedagógico, é Deus ensinando. Eu estou falando de uma união, dois se tornarem um, mas não haver a aniquilação de um deles. Então, para dois se tornar um, basta um sumir e ficar um só. Ponto. Basta eliminar. Não, ele ensinou
Deus quis, de uma forma, ensinar o que seria unir-se em uma só carne, sem a aniquilação, mas existindo uma união. Então, como vem da sabedoria de Deus, a gente pode confiar nisso e sondar isso. É genial. É sabedoria divina. É sabedoria divina. E ele fez isso para testemunhar em todas as nações como algo universal, comum, agradável. É assim, entendam. Então, o sexo serve para entender coisas divinas também. Nesse sentido, a sexualidade é envolta por um grande e alegre mistério. Existe mistério, ou seja, existe elementos do evangelho também narrados aí. Mas, como tem algo muito fora do nosso controle envolvido nisso, se torna arena constante de conflitos espirituais. Não é um tema que é simples para se tratar, muito menos em si mesmo para se lidar com ele. Não é tão simples, obviamente. Pois bem, então desde a queda, desde o pecado do homem, desde que o mundo caiu a partir da impureza de Adão, o pecado original, a humanidade oscila entre trivializar, colocar como banal, desimportante, ou endeusar a sexualidade. Fica oscilando entre as duas coisas. Ou não é tão importante, ou é tudo. Mostrando ser extremos ou desmedido, como foi falado aqui nas perguntas iniciais por vocês. Então, de um lado, ele é banalizado. Tão banalizado que dizem que uma noite casual com uma pessoa não tem efeito algum permanente. Acham que isso sendo feito, opa, escorreguei aqui, bola para frente, não tem importância nenhuma. Isso é banalizar, isso é trivializar, como se o sexo fosse algo que não tivesse efeitos permanentes. Mas tem. Não existe noite casual sem efeito. Não existe esse nível de intimidade consumada que venha a não ter efeito posterior. Vai ter um efeito permanente, irremediável. Ponto. Só que também, por outro lado, esses mesmos que tentam falar, não é nada, tornam ele tema central em muitas mídias. O autor coloca que tem livros, tem filmes, tem várias coisas estudando isso e falando sobre como isso é importante e central e deve ser... Ele cita técnicas também sobre isso, eu não imagino do que ele está falando, então nem coloquei. Mas principalmente vinculando a realização sexual ao fundamento da vida. Como se fosse uma das coisas mais importantes, e se você pensar, se você considerar a mídia em geral, é tema extremamente importante para muitos. Passa a ser protagonista. Então, da mesma forma que falam que não é nada, é um hiperfoco. Deixa de lado ou realmente é tão importante assim? Circula entre esses extremos. E a visão cristã da sexualidade não corresponde a nenhum desses extremos. A visão cristã sobre a sexualidade não corresponde a nenhum desses extremos. Não é banal. E também não é endeusado. Não é Deus. Sendo assim, se nós estamos num universo que nós já citamos capítulos anteriores, sob ocupação de um governo invisível, onde jaz o maligno, a sexualidade passa a ser desassociada do evangelho. Aí que nasce todo o problema. E vira até uma espécie de contra-evangelho. Usa-se a sexualidade para combater o cristianismo. Usa-se a sexualidade para ir contra o evangelho. E nós não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar a sexualidade para o inimigo como arma para ele.
Nós precisamos que ela reapropriar-se dela e que ela faça parte do Evangelho. Saudavelmente faça parte do Evangelho. Como que geralmente é no mundo apontado o cristianismo? O mundo vê o cristianismo falando disso. Então, eles dizem sim que cristãos são obcecados por sexo. Já viram isso? Geralmente apontam, principalmente para as igrejas mais conservadoras, vocês são obcecados por isso. Como se isso é tão importante, fica perseguindo pessoa, e fica falando mal de pessoas que têm distúrbio nisso, e fica se preocupando com o sexo alheio. Vocês são obcecados por isso. Sai da jaula, jaguatirica. E eles ficam falando que há uma obsessão do cristianismo pelo sexo, destacando, obviamente, a repressão sexual que existe no cristianismo. Essa é a ideia. E aí é o ponto: existe uma repressão sexual no cristianismo? É por isso que as perguntas se distinguem, deveriam ser iguais. A Bíblia claramente não aponta uma repressão sexual indistinta. Não. Mas será que o cristianismo está flertando com essa ideia na resposta errada ao mundo? Será? Bom, os acusadores apontam para as próprias Escrituras também, dizendo que a lei de Moisés reprime, coloca como nojento e imundo a relação sexual. Por quê? Vai lá em Levítico. Cerimonialmente impura a pessoa que está no período menstrual. Cerimonialmente impura a pessoa que tem a emissão seminal. Então, o homem que ejacula, cerimonialmente impuro. Ou o próprio ato sexual, cerimonialmente impuros. E precisam completar, o livro ficou de boca aberta ali, caiu. Para completar um tempo, alguns deles mais dias, outro é só até o entardecer, tomar banho, se lavar, não pode cultuar. Olha como é impuro o sexo. Então, para esse elemento judaico-cristão, o sexo é rejeitado, é um sinal de rejeição bíblica do sexo. Será? É por isso que Levítico coloca a impureza cerimonial nestes casos? Então, precisamos entender, obviamente, o contexto bíblico, onde Israel se situava, instituindo a verdadeira adoração a Deus, em meio a quem? Em meio a quem? E aí a gente entende claramente essa sabedoria divina. Então a lei, de forma alguma entendam, a lei não aponta o sexo como nojento. Ok? A lei não aponta o sexo como nojento. Mas ele está querendo desassociar, ser pedagógico, ensinar, e Deus é perfeito nisso também, que a adoração a Deus é diferente das demais ao redor, de que essa adoração é desassociada da idolatria que existe sexual ali ao redor de Israel, nas nações pagãs, com deuses da fertilidade, com prostituição cultual, tá cultural aí? Cultual, onde faz parte da adoração o sexo para várias religiões pagãs ao redor, vários cananeus ali e outras nações. Então, aquelas nações da antiguidade tinham um vínculo muito grande, e várias nações, não só os cananeus mesmo, lembrando aqui, mas vínculo muito grande entre a sexualidade e o culto aos deuses. Então, Deus, estabelecendo o seu culto, Ele deixou claro: separem as coisas. Separem as coisas. Não ache que o sexo tem a ver com o culto em si, com a cerimônia cultual. Pois bem, dado esses limites e mostrado que não faz parte desse culto público, essa intimidade não é para ser feita em um culto a Deus em si, mas ela é importante.
Por mais que há cristãos, ele coloca, há sim um cristianismo por aí, obcecado mesmo pelo sexo, como se fosse o tema mais importante, há sim, há sim. Há os que defendem, entendem o corpo, entendem a sexualidade, falam de pontos de vista que é vergonhoso o sexo é vergonhoso, tem que ter vergonha. É para falar essa palavra só em ambientes bem específicos, e se falar, você fala, e baixa a cabeça, é vergonhoso. Não, tem sim, tem um monte de cristianismo pregando isso. Porém, o que nós precisamos entender é que são falsos ensinos. Esteja seguro disso, são falsos ensinos. Nós precisamos entendê-lo, nós precisamos entendê-lo à luz das Escrituras, nós precisamos propagá-lo entre nós em conhecimento para uma prática à luz das Escrituras e que glorifique a Deus, como foi falado aqui. Então, se nós estamos em uma era obcecada pela sexualidade, de hipersexualização, como falamos, que ainda vivemos, se nós compararmos, nós tínhamos um tempo onde tinha banheira do Gugu e comercial de cerveja, que só apelava para sexo, como se isso fosse o principal ponto de venda. E aí mudou-se, mas está em todo lugar, talvez ainda mais que antes. E continua sendo um tema central, uma era obcecada pela sexualidade. A mensagem cristã, a pregação cristã, o ensino cristão precisa falar, precisa ensinar, só que ensinar algo diferente do que essa época quer ouvir, ou diferente do que essa época ensina em si. Precisamos voltar para as Escrituras, precisamos ensinar as Escrituras. Então, sexualidade como batalha cristã, entender a sexualidade como algo, um conflito cristão, uma luta cristã, não é apenas dizer que a gente vai combater a tentação espiritual de pecar nesse tema extraconjugalmente, é simplesmente resistir fora do casamento. Não é só isso. O tema sexo dentro da batalha que nós vivemos, a batalha cristã, não é só sobre resistência ao extraconjugal, mas também incentivar aquilo que é positivo. Não é só resistir ao que é errado, mas fomentar o que é certo. Estamos falando que é importante a prática. Nos importa falar sobre a prática, porque importa as Escrituras, não por nosso desejo pessoal, não pela nossa imaginação, não pela nossa natureza, não é à luz disso, é à luz das Escrituras. Então, quando vemos essa instrução inicial à igreja em Corinto, Paulo está o quê? Recomendando aos casados que não se abstivessem das relações sexuais por longos períodos. Mesmo que para orar, para jejuar, não seja um longo período. Pode ter um período, então, em que vai precisar deixar isso um pouco de lado e ter outro foco. Pode ter. Consensualmente pode ter. Mas que não seja longo período. Até para orar, que não seja longo período. Então, neste sentido, nós lutamos contra a tentação de Satanás? Sim, mas isso não é só sobre a abstinência para procurar satisfação. Vou evitar algumas palavras porque as crianças estão prontas a voltar. Então, procurar satisfação em outro lugar. Não é só isso. Não é só a parte fisiológica. Não é somente a parte fisiológica. Estamos falando de algo muito mais profundo e importante, do qual continuaremos na próxima aula. Vamos encerrar por aqui, é muito saudável encerrarmos por aqui. Vamos, então, orar. Santíssimo Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de falarmos, Senhor, sobre a Tua Palavra. Nós não podemos deixar de falar em nenhum aspecto
onde a sua palavra fala, ó Deus, a tua palavra narra. Nós não podemos escolher o que nós falamos e o que nós não falamos. Nós precisamos falar inteiramente da tua palavra. E nós temos também temas dentro de casamentos, temas dentro de família que precisam ser tratados como a tua palavra trata. E esse é um deles, ó Deus. Nos abençoe nisso. Também faz-nos glorificar a ti nisso. Faz-nos entender o real propósito, porque a tua criação é boa. Nós, pelo nosso pecado, pervertemos, mas em Cristo ela é restaurada. Ó Deus, seja o teu nome glorificado e a tua igreja instruída por ti, em nome de Jesus. Amém. Não vou deixar ninguém comentar nesse momento, então nós vamos passar a